Estamos de volta mais uma vez, Nietzsche para vocês, texto extraído do livro Para Bem do Bem e do Mal, da editora Martim Claret. E agora, mais uma vez, sobre os judeus, certo? E neste texto, ele citações sobre os judeus de um personagem histórico Tácito e também da Bíblia. Os judeus, povo nascido para a escravidão, entre aspas, como dizia Tácito, personagem histórico, e todo o mundo antigo, povo eleito entre os povos, também entre aspas, como eles próprios dizem e creem. Citação bíblica. Os judeus realizaram aquele milagre de inversão dos valores graças ao qual a vida na terra recebeu, durante uns milênios, um novo e perigoso atrativo. Seus profetas fundiram rico, ímpio, mau, violento, sensual, numa só palavra. Ou seja, tudo isso significa a mesma coisa. Rico, ímpio, mau, violento, sensual, tendo um significado ruim e perverso. E deram pela primeira vez um sentido injurioso à palavra mundo. Certo? Segundo ele, a palavra mundo. Eu acho que no latim, se não me falha a memória, a palavra mundo tem um sentido bom, não ruim. É um sentido de algo puro e limpo. É tanto que o contrário disto é imundo, que quer dizer não puro, certo? Não puro, não limpo, certo? E ele diz aqui que os judeus deram pela primeira vez um sentido injurioso à palavra mundo. Ok? Isso talvez tenha a ver com as diferenças de cultura. E não talvez porque os judeus tenham considerado realmente o mundo um lugar ruim. Porque quando você lê o Velho Testamento, no meu entender, todas as bênçãos e tudo que o homem tem que realizar tem que ser feito aqui. E não vejo no Velho Testamento assim uma promessa de viver no outro mundo, mas toda promessa ela é terrena, ela é terrestre, de bem e de bem-aventurança para os homens, ou melhor dizendo, para aqueles fiéis às leis do Velho Testamento. Continuando, reside nesta inversão de valores em que convém empregar-se a palavra pobre como sinônimo de santo e de amigo. Geralmente tem-se essa impressão. E a igreja pregou sempre, todo o tempo, que a pobreza era uma coisa boa e que os pobres realmente eram as pessoas dignas de Deus ou dos céus, e que os pobres sempre iriam alcançar a salvação. Mas, contrariamente, não é o que vemos na Bíblia, certo? A Bíblia há muitos textos falando sobre a prosperidade do povo, ensinando a prosperidade ao povo, não só no Velho Testamento como no Novo. Fala de muitas pessoas também prósperas, certo? No Velho Testamento tem inúmeros personagens ricos e também no Novo
muitas pessoas ricas que seguiam Jesus, que davam apoio a Jesus, que hospedavam Jesus, certo? E depois também aos apóstolos, certo? Pessoas de classe alta. Então, foi um equívoco aí com relação à palavra pobre que depois a igreja propagou, principalmente a igreja católica. Mas enquanto se pregava a pobreza como sinônimo de santidade, de salvação, eles tomavam, os sacerdotes tomavam o que podia de toda a gente. Enquanto eles pregavam a pobreza para o povo, para os seus fiéis, eles se aliavam aos ricos e tomavam o que podia de todos os seus fiéis. E aí a igreja física foi se enriquecendo cada vez mais. E hoje é uma das instituições religiosas mais ricas do planeta. Tá entendendo? A importância do povo judaico. A rebelião dos escravos, na moral, começa com os judeus. E fim de texto. Talvez um erro de interpretação, essa questão da pobreza como sinônimo de santidade, do pobre como sinônimo de santo, que foi passado de geração em geração e persiste até o dia de hoje, e que talvez tenha sido quebrado um pouco esse modelo, esse paradigma com as igrejas neopentecostais, né? Começando aí com a Igreja Universal, que é a que está na frente. O fato é que a Bíblia nunca fala que o pobre tem preeminência ao céu na frente do rico. E não diz que o rico está condenado à perdição ou ao inferno. A Bíblia diz quão difícil é para o rico entrar no reino dos céus. Quão difícil não significa impossível. Enquanto que a palavra pobre de espírito ou em espírito não é pobre materialmente. Não é pobre nos sentidos materiais de bens, de posses materiais. Muito embora muitos sacerdotes inescrupulosos pregavam a pobreza para o povo, para os seus fiéis, enquanto eles tomavam o que podia e enriqueciam à custa do povo, dos seus fiéis. Então eu vejo assim. Então, a igreja protestante, ela nasce e ela quebra um pouco desse paradigma, certo? Que a história mostra que os países que se tornaram protestantes começaram a melhorar de vida economicamente, certo? As pessoas começaram a enriquecer, a prosperar, certo? As pessoas de classe baixa começaram a ascender socialmente, enquanto que os países que continuaram com essa ideologia da pobreza como santidade, que foram os países católicos, ficaram para trás nessa questão. Mas, no meu ver, quem quebrou totalmente essa questão de que aquele que segue a Cristo tem que ser pobre, miserável para conseguir a salvação, foi realmente, no meu entender, Edir Macedo com a Igreja Universal. E logo vieram outras igrejas depois dele, como Igreja da Graça e muitas outras depois. Essa é a minha conclusão, a minha interpretação desses fatos. Mesmo assim,
Todas as igrejas, todas as religiões são as instituições mais ricas e de mais posse no mundo, ok? Não só a Igreja Católica, como muitas igrejas protestantes, igrejas evangélicas, como outras religiões, certo? Como no Islã, no budismo e assim muitas outras. Valeu, muito obrigado por assistir este vídeo longuíssimo, até aqui. Valeu? Então Deus não faz acepção de pessoas, certo? Ele vai olhar realmente para o coração do indivíduo, seja ele pobre, seja ele rico. Pobres serão salvos, pobres serão condenados, ricos serão salvos, ricos serão condenados. Essa é a questão. Não depende daquilo que a pessoa possui ou não possua. Certo? Valeu, tchau, tchau. E analise o texto do Nietzsche. E eu creio, mais uma vez, dizendo que ele escreveu conforme a sua época, a crença da sua época, o que acontecia na sua época. Vale lembrar que Nietzsche nasceu em 1844, certo? Então, muito e muito tempo. E talvez, se ele vivesse hoje, não sei qual seria a posição dele com essas novas correntes do cristianismo, como as igrejas neopentecostais, que não pregam a pobreza dos seus fiéis, mas a prosperidade. Valeu, bye bye, tchau, tchau.